paz do Senhor, igreja. Amém? Há umas 3 semanas atrás eu tive um sonho em que Deus falou comigo sobre algo que eu já tive muita dúvida. Não quer dizer que hoje eu sei de tudo, não. Quer dizer que eu estou tirando minha dúvida, que essa dúvida está desaparecendo, mas ainda falta muito para que eu possa aprender melhor. Que a palavra de Deus a gente sempre está aprendendo, cada vez mais. Amém? Nesse sonho ele me mostrou algo, como eu disse, que eu já tive muita dúvida e que eu estou aprendendo. E eu gostaria de passar esse aprendizado para os irmãos. Amém? Se eu pegar um texto bíblico, e desse texto tirar uma palavra, 2 palavras, vocês ninguém irá entender. Por exemplo, se eu pegar um texto bíblico qualquer e tirar uma palavra, falar pedra, vocês não vão saber o que eu quero dizer, o que o texto quer dizer. Como se trata de um texto bíblico, a gente pode até pensar, relacionar esse termo pedra, lá com a história de Davi, né, com a pedra que ele derrubou o gigante Golias. Ou se eu falar serpente, podemos relacionar lá o ocorrido lá no livro de Gênesis, né, com a serpente que enganou a Eva. Mas se eu usar uma frase e inserir essas palavras, a gente pode começar a entender, não quer dizer que vai entender. Por exemplo, se eu falar, o filho lhe pedir pão, ele dará uma pedra, ficou mais fácil para a gente entender, porque a gente já conhece esse texto, né? A gente já lê a Bíblia, mas se fosse uma pessoa que não conhecesse, não ia entender, ia falar, o filho pedir pão e o pai lhe dá uma pedra. Ou se eu falar, pedir peixe e lhe dará por peixe uma serpente, você vai falar, o filho pedir peixe e o pai lhe der uma serpente, dizendo que é um peixe, que pai desnaturado é esse, né? A gente não vai entender. E o que é pior, a gente vai entender errado, vai deturpar o que realmente quer dizer o texto. Agora, se nós pegarmos todo esse contexto e lermos como um todo, aí sim começaremos a entender. Esse texto, essas frases que eu acabei de ler, está no livro de Lucas 11, capítulo 11, no versículo de 9 a 12. Diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bater, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho pedir pão, não lhe dará pedra? Que pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também o que lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora ficou melhor, né? Para que possamos entender todo o que quis dizer aqueles termos. Assim é Deus. Deus muitas vezes fala conosco e nós não conseguimos entender. E o que é pior, talvez a gente interpreta, corremos o risco de interpretar errado o que Deus quer falar conosco e tomar um rumo diferente, um rumo oposto do que Deus quer que nós façamos, né? Para que nós possamos entender o que Deus realmente quer nos falar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar, assim como essas palavras, nós temos que estar inserido no contexto de Deus. E como é que nós fazemos isso? Buscando intimidade com Deus. Como é que a gente busca intimidade com Deus? Nos relacionando com Deus. É através do nosso relacionamento com Deus é que nós vamos ter intimidade.
E quanto maior esse relacionamento que tivermos com Deus, maior será a intimidade. E mais nós podemos conhecer a Deus e melhor podemos entender o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer falar conosco. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós sermos íntimos de Deus, melhor. Para não corrermos o risco de interpretar errado o que Deus quer nos falar. Já aconteceu comigo isso antes. Isso é uma outra história. Deus falar comigo uma coisa e eu achar que Deus estava falando outra e fui naquela linha e me dei mal. Mais na frente foi que eu percebi que Deus não queria, não era aquilo. Ele queria falar comigo, era outra coisa, mas eu não entendi direito e fui pelo caminho errado. Mas mesmo assim, mesmo eu estando no caminho errado, Deus me mostrou que mesmo naquele caminho errado ali, eu ainda podia tomar algumas decisões que poderia consertar ou pelo menos amenizar as consequências. Entendeu? E assim somos nós temos que ter essa intimidade com Deus, nós temos que buscar a Deus incessantemente através da oração, porque é através da oração que nós buscamos essa intimidade com Deus, é através da oração que nós falamos com Deus, é através da oração que nós conversamos com Deus. E a importância de conversarmos com Deus é muito grande, irmãos, é muito grande. Nós temos que conversar com Deus, nós temos que expor os nossos problemas para Deus, nós temos que expor as nossas angústias, nossas deficiências para Deus. Amém? E não só na igreja, não só no coletivo, mas mais importante do que isso, é nós buscarmos a intimidade com Deus, nós buscarmos aquele momento a sós com Deus. É nessa hora que nosso coração está mais aberto para Deus. É nessa hora que nós sentimos mais a presença de Deus. Como diz aqui em Salmos 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. É assim que nós temos que ter essa aliança com Deus. É através da oração que nós buscamos a Deus, é através da oração. E esse momento de intimidade com Deus, ele é muito importante. O versículo, né, que mais retrata isso aqui, que eu pude ver aqui, está em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em segredo. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. A importância desse momento de intimidade com Deus, desse momento a sós com Deus. É nesse momento que nós estamos mais abertos para Deus, naquele momento que nós estamos em nosso quarto, estamos a sós com Deus. Nesse momento nós podemos dizer que estamos frente a frente com Deus, cara a cara com Deus. Que nós podemos conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. A importância desse momento a sós com Deus é muito grande. A oração todo o tempo. Se você está dirigindo, você está lavando a louça, pode ser homem ou mulher, né? Que o homem também ter que lavar a louça, pode lavar a louça e deve ajudar as mulheres. Ajudar não, fazer, compartilhar. Isso não é ajuda, tem que compartilhar. Amém? Aquele momento que está lavando a louça, que está limpando a casa, que está em seu carro, que está no seu trabalho, todo momento buscar a Deus através da oração, mas esse momento em particular, esse momento a sós com Deus, ele é muito importante. Amém? Ele é muito importante e necessário. Quantas vezes nós devemos orar? Não importa. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes tocar no seu coração. Ore o dia todo.
Não pare de orar. Daniel, diz a palavra, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas eu acredito que ele passava o dia todo orando. Ele orava 3 vezes ao dia quando entrava no seu quarto, com a sua janela voltada para Deus, né? Como diz aqui em Daniel 10:12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Está vendo, irmãos, a importância? Daniel era um homem de oração. E Deus ouvia a Daniel. Deus conversava com Daniel. Esse momento de oração, ele é muito importante, ele é crucial na vida do cristão. É através da oração que a gente fala com Deus, que nós podemos falar com Deus. Mas a oração só é o suficiente? Não. Nós também temos que ter o conhecimento da palavra. Quanto mais nós focarmos na palavra de Deus, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, melhor. Ah, mas eu já li a Bíblia 3 vezes, já conheço a palavra de Deus, já conheço a lei de Deus. Não interessa. Já leu 3 vezes, vai ler 4, 5. Quanto maior o conhecimento, melhor. E outra coisa, a Bíblia, ela está em constante renovação. Aquele mesmo texto que você leu ontem, hoje, se você o ler, você vai ter um outro entendimento. Então, quanto mais você ler, quanto mais você buscar meditar na palavra de Deus, mais entendimento você vai ter. Qual é a importância da palavra? Orar é importante, mas não é tudo, né? Já falei. Como podemos orar se não conhecermos a vontade de Deus? Até para nós orarmos, nós temos que conhecer a vontade de Deus, para não corrermos o risco de orar em vão, porque nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente ora, Deus pode fazer. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas muitas coisas ele não faz. Vou dar um exemplo. Se a gente ora por um parente que não é cristão, um parente que acredita em Deus, mas não pratica, não tem fé. Aí a gente ora falando, ó Senhor, põe a fé no coração dessa pessoa, Pai. Deus não faz isso, porque Deus não invade. Isso é uma coisa que tem que vir de cada um que tem que ter a sua fé, senão não existiria o livre-arbítrio. Então, a gente pode orar assim, ô Pai, que essa pessoa descubra o seu coração, que essa pessoa se amoleça diante de Ti, que essa pessoa consiga enxergar a Tua grandeza na vida dela. Aí sim, mas orar para que Deus ponha a fé no coração dessa pessoa, Deus não faz isso. Porque Deus não invade o coração de ninguém. Essa pessoa é que tem que se abrir para Deus. Aí sim Deus vai agir na vida dela. Outro exemplo que eu posso dar é quando eu morava na Canangolândia, eu já era convertido e eu tinha um vizinho que ele era um bandido, digamos assim. Ele era meu vizinho, mas ele era um marginal. E acreditava em Deus. E um dia, conversando com ele, eu falando para ele procurar Jesus, que Jesus o ia libertar e tudo, e que Jesus ia o proteger, ia o livrar daquelas coisas, ia o tirar daquele caminho. Ele me falou, não, Dedé, Deus já está no meu coração, Deus me protege,
porque toda vez que eu saio para fazer um assalto, eu oro a Deus para que Deus me protege. E esse assalto dá tudo bem, tudo certo. Misericórdia, irmão. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai proteger uma pessoa assaltando outra? Deus vai proteger aquela pessoa que ele está assaltando. Como é que Deus vai fazer isso? Então, quer dizer, misericórdia, irmãos. Né? Eu estou usando esse exemplo aqui que realmente aconteceu. Mas eu fico triste com isso. Eu oro para que Deus mude esse cenário, principalmente no Brasil, né? Que essa violência aqui no nosso país está muito grande. Eu oro muito para que Deus mude esse cenário. Mas nem toda a nossa oração, se a nossa oração for de encontro com a palavra de Deus, for de encontro às leis de Deus, sim, nós estamos no caminho certo da oração. Mas a nossa oração, se divergir da palavra de Deus, como é que Deus vai nos ouvir naquela oração? Deus tem seu caráter. O caráter de Deus é irrefutável. O caráter de Deus é maior do que tudo. Se Deus assim o fizesse, onde ficaria o caráter de Deus? E Deus não age assim. Outra pessoa vai orar para que... Eu já vi isso acontecer, quer dizer, eu sei que isso pode acontecer, orar para Deus amaldiçoar uma pessoa, amaldiçoar um povo, como já aconteceu no relato da Bíblia. Deus não vai fazer isso, porque vai contra a palavra de Deus. O povo de Deus é um povo sagrado. A Bíblia diz ao contrário: ai daquele que mexer com o ungido meu. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra. Nós temos que meditar na palavra de Deus. E quanto maior o conhecimento que nós tivermos na palavra de Deus, melhor. Aqui em Provérbios 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Vamos ser sábios. Vamos atender o que o Pai quer nos ensinar, o que o Pai está nos ensinando. Em Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Glória a Deus. A palavra se nós olharmos só com os olhos naturais, podemos seguir a Bíblia, porque ela é um manual de bem viver. A Bíblia só nos ensina como se dar bem, como nos fortalecer. A Bíblia só nos ensina os caminhos certos, os caminhos mais prósperos. Amém? Então a palavra nos põe no caminho de Deus. A palavra nos coloca nos ensinamentos de Deus, nos põe naquilo que Deus quer para nós. E isso é muito importante para que estejamos inseridos no contexto de Deus, para que nós possamos ter esse entendimento de Deus, o que Deus quer nos dizer, quer falar conosco. Devemos nos lembrar que Jesus venceu o diabo pela palavra. Amém? Foi através da palavra que Jesus venceu o diabo. Mateus 4, 3, 11, de 3 a 11, diz assim, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Irmãos, foi através da palavra que Jesus venceu o diabo. E é através da palavra que nós podemos ser mais íntimo de Deus. É através da palavra que nós possamos entrar dentro desse contexto. É através da palavra que nós podemos nos inserir no contexto de Deus. É através da palavra, da oração e da palavra que nós podemos buscar essa intimidade com Deus. Esse relacionamento é através da oração e da palavra. Amém? E com essa palavra, eu termino aqui a minha live. Espero que Deus tenha tocado no coração de cada um. Amém? Vamos fazer uma oração aqui. Meu Pai e meu Deus, Senhor, obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer me colocar inserido no seu contexto, Senhor. Ó Pai, abra o meu coração, ó Pai, que gera em mim, ó Pai, mais disposição, ó Pai, para que eu possa, ó Pai, a cada dia te buscar mais, Senhor, para que a cada dia, ó Pai, eu possa ser mais íntimo de Ti, ó Pai. Ó Senhor, ajude-me, ó Pai. Eu quero, ó Pai, essa força, Senhor, força, Pai, de estar contigo, ó Pai, a todo tempo, ó Pai, resistir, ó Senhor, às tentações do mundo, ó Pai, e buscar mais a Ti, Senhor, através da oração e da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Fico com Deus, irmãos, e até a próxima. Amém.